Oi, vamos falar um pouquinho hoje sobre tratar as causas dos nossos sintomas? Você anda tomando aquele remedinho? Que bom se ele está funcionando, se ele está aliviando o que você anda sentindo. Mas eu quero ir num ponto um pouquinho mais profundo que esse hoje. Bom, para quem não me conhece, eu sou Carol Negin, psicóloga. Esse é o canal Livremente, onde a gente trata sobre liberdade emocional, independência emocional, relacionamentos saudáveis. E eu quero falar sobre isso hoje porque eu andei revisitando alguns livros antigos e eu gosto muito de fazer isso de vez em quando, porque eu acho que quando a gente relê um livro, a gente tem uma outra perspectiva, porque nós não somos os mesmos quando relemos um mesmo livro pela segunda, terceira, quarta vez, não é verdade? E aí eu cheguei nesse aqui, A Verdade Liberta, de Alice Miller. Ela estudou filosofia, sociologia e psicologia em Zurique, depois se tornou psicanalista, passou 20 anos clinicando e depois parou de clinicar para se dedicar à escrita e publicou mais de 10 títulos divulgando os resultados das suas pesquisas sobre infância. E eu encontrei nela muitas das coisas que eu gostaria de falar com vocês hoje, então eu escolhi deliberadamente 3 trechinhos pequenos, breves desse livro, que eu espero deixar vocês com água na boca para ler inteiro, porque é um livro fantástico. E através dessa escolha vocês vão entender um pouquinho melhor do que eu estou falando sobre tratar as causas, tá certo? Então vamos lá, eu vou começar aqui no primeiro capítulo, que ela fala sobre remédios em vez de conhecimento. Para mim é sempre muito instrutivo quando entro numa farmácia e vejo como as pessoas mais velhas enchem a sacola com remédios manipulados segundo as receitas dos seus médicos particulares. Às vezes pergunto a uma delas se o médico também conversou com ela sobre sua vida ou só sobre sua doença. O que a senhora acha? É o que geralmente respondem. Ele não tem tempo para conversas. A sala de espera do consultório está sempre cheia. E afinal, qual é a vantagem disso? O importante é que ele conheça e entenda a minha doença. Às vezes também pergunto se alguma outra pessoa já conversou com eles sobre suas vidas. E a resposta é: afinal, o que a senhora quer saber? Antigamente eu trabalhava e não tinha tempo para conversas. Hoje eu até tenho tempo, mas quem se interessaria pela minha vida? Cada um tem de se virar sozinho. É verdade, geralmente temos de nos virar sozinhos, mas seria muito benéfico e prestimoso se justamente numa idade mais avançada pudéssemos conversar com alguém sobre a nossa infância. Bem na idade em que a força física e a segurança diminuem, a pessoa torna-se bastante receptiva aos assim chamados flashbacks no tempo, com uma volta ao período em que ainda era uma criança indefesa. Talvez ela se agarre aos remédios como se agarrava antigamente à mãe, da qual esperava ansiosamente obter ajuda. Talvez esse substituto simbólico venha a calhar para alguns. No entanto, ele não pode substituir o interesse que um semelhante demonstre pela vida do paciente. E para isso nem precisamos de tanto tempo quanto imaginamos. Porém, precisamos de uma porta aberta ao nosso próprio passado para perceber que só se pode entender uma vida quando se consegue levar a sério o seu começo. Aí eu dou um pulinho de algumas páginas aqui, da 10 para 29, da segunda parte, quando ela vai falar sobre o poder da psicoterapia para isso. Na minha opinião, numa psicoterapia eficaz, o paciente deve ter pelo menos a possibilidade de expressar aquelas suas primeiras angústias. Não conseguimos ir muito longe quando tentamos fugir da verdade contida em nós. Ela sempre nos acompanha nessa fuga, provoca dores, empurra-nos a ações das quais nos arrependemos depois, fortalece nossa confusão e enfraquece a nossa autoconsciência. Mas quando a enfrentamos, temos finalmente a oportunidade de saber o que ocorreu, o que faltou e o que nos conduziu a uma vida emocionalmente vazia. E por fim,
quando ela fala sobre o poder de cura da verdade, aqui na página 116, ela diz assim: não é fácil nunca admitir os próprios erros. Penso que, como tantas outras, adquirimos essa habilidade na infância e podemos desenvolvê-la ainda mais no futuro. Se no passado não fomos castigados pelos nossos erros, se nos explicaram com amor o que era inadequado ou até perigoso em nosso comportamento, podíamos nos arrepender espontaneamente e assimilar a experiência de que, como seres humanos, não somos infalíveis. Mas, se fomos castigados pelos nossos pais por causa de qualquer deslize, então captamos a mensagem de que é arriscado reconhecermos os próprios erros, porque isso nos subtrai o amor dos pais. Essa experiência pode provocar os futuros sentimentos de culpa e medo. E culpa e medo são sentimentos paralisantes que nos levam a comportamentos que a gente não sabe explicar depois e se arrastam pela vida adulta sem a gente saber por que faz e como faz para parar de se comportar daquela forma. Então, o que eu estou fazendo aqui não é uma apologia a cortar os remédios, a cortar os medicamentos, muito pelo contrário. Quando são bem orientados, né, bem receitados, são ótimos, aliviam muito os sintomas, mas o que eu estou querendo alertar é, eles tratam os sintomas e não as causas. Então, muitas vezes a gente precisa mergulhar mais profundamente nisso, ter coragem de enfrentar o nosso passado, as nossas histórias, a nossa infância, para só então curar de dentro para fora. Não só ter os nossos sintomas aliviados, mas ter as causas também curadas e transformadas. Esse é o convite da psicoterapia. Se você gostou desse vídeo e também quer que outras pessoas entendam para que serve a psicoterapia, para ver que não é coisa de doido, que todos nós podemos ser beneficiados através dela, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, curte, se inscreve no canal se você ainda não fez isso e a gente se vê no próximo vídeo. Pense nisso, pense livremente.